despertas! Bem-vindo ao portal Eu Vejo Você. Eu sou a Raíra e estamos aqui para uma leitura do mês de agosto. Então, eu vou tirar duas opções para vocês escolherem. Aquela que você se afinizar, pode ser que seja a sua leitura. Se não fizer sentido para você na primeira, escolha a segunda e assim sucessivamente. Se quiser escutar as duas, melhor ainda, pode ser que você tenha uma mensagem nas duas leituras. Opção número 1. Algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em um só grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados. Então, aqui na opção 1 a gente está falando sobre aprendizado, sobre ciclos também, mas principalmente ambientes. Opção número 2. Quando estamos nos desviando do nosso propósito, sempre somos alertados. Sinais são enviados para oportunizar a retomada do nosso caminho. Preste atenção. Vamos de opção número 1. Vou trazer fatos para vocês que vai acontecer nesse mês de agosto. Coisas que vocês precisam prestar mais atenção. Os sinais da vida, né? Situações que vão estar surgindo aí. Através de grupo de pessoas. O ambiente onde você vai estar inserido ou inserida, né? Então, vamos trazer os fatos. Estamos falando aqui sobre dinheiro, sobre carreira, oportunidades que vão estar surgindo no caminho de vocês, que vai trazer bastante alegria, bastante realização. Mas a gente também fala de comprometimento com essa nova jornada. Justamente o que a vida está querendo dizer nesse momento do mês de agosto. Vocês vão receber oportunidades valiosas para alavancar a carreira de vocês. Para isso, vocês precisam manter a esperança, trabalhar o orgulho de vocês, que pode ser que surjam até mesmo oportunidades de algumas vagas que vocês já não preenchem mais. Um exemplo, pode ser que vocês recebam uma proposta de uma antiga empresa, onde antigamente não te pagava tão bem, mas hoje vai vir com uma proposta que vai preencher os seus olhos, te trazer aí alegria, você vai conseguir comemorar, ter uma estabilidade financeira melhor. A gente tá falando de dinheiro aqui, tá? Quem trabalha com rede social, né? Quem trabalha no meio do mercado, o empreendedorismo aqui, o mês de agosto está maravilhoso para vocês. Quem for também desligado da empresa nesse momento, pede para vocês não ficarem focando no pesar, na perda, né? Seja por conta de algum problema com algum colega de trabalho. Aqui é para vocês pensarem no futuro. O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso estar focando nessa nova oportunidade agora? Aqui a gente também fala para os aposentados que estão para se aposentar. Vão ter aí uma aposentadoria bem bacana, com um valor um pouquinho fora do mercado. Então pode ser que você ganhe um valor X, só que na hora da sua aposentadoria você também ganhe um outro valor. Ou ele pode ser o mais gordinho, ou ele pode ser um pouquinho menos do que você esperava. Mas não desanime, porque você vai ter oportunidades. Então, além de você estar ganhando aqui a sua aposentadoria, você também pode estar desempenhando uma outra carreira paralela com a sua aposentadoria. E para quem já está nesse processo, mês de agosto ele vai trazer essas oportunidades justamente para que você possa estar expandindo aí a sua questão financeira, o que é bem bacana. As cartas pedem uma cautela para vocês, tá? Cuidado com quem vocês confiam, com quem se fazem de amigos, que pode ser que isso atrase um pouquinho aí o processo de vocês. E aí vocês sintam um pesar, uma perda por confiar na pessoa errada.
Então, a gente está falando de dinheiro, se você está fazendo aí uma parceria com alguém ou com várias pessoas, observe bastante os prós e os contras, justamente para que você não perca dinheiro. Então, é um mês muito propício para a entrada de dinheiro, uma entrada de volume de dinheiro muito grande, negócios, novos clientes, clientes antigos retornando, fechando o negócio justamente por conta da qualidade do serviço de vocês, o que vocês estão prestando de serviço, seja empresa, enfim. Mas tome cuidado com as pessoas que se dizem amigos e que estão entrando nessa jogada porque tá vendo que você tem potencial para estar fazendo com que esse empreendedorismo cresça cada vez mais. Então vai ter muitas pessoas ao redor de vocês, principalmente quem está empreendendo e entrando com uma parceria com outras duas pessoas, analise muito bem o que faz sentido. Se tiver que cortar alguma parceria, não tenha medo de fazer isso. É melhor você fazer esse corte do que você chorar lá na frente porque simplesmente colocou uma parceria que na verdade só, eu vou dizer o ditado bem claro, quis gozar com o seu p, o famoso gozar com o p do outro. Sim, a Raíra fala palavrão, a Raíra gosta dessas expressões que é justamente para fazer com que vocês despertem a mente de vocês. Eu tô aqui para falar para vocês o que vocês precisam de direcionamento. Eu não tô aqui para falar para vocês o que vocês querem ouvir. Se vocês quiserem ouvir algo que preencha o ego de vocês, aí tem vários canais para vocês seguirem, certo? Essas parcerias que vocês estão fechando, faz sentido para você? As pessoas têm responsabilidade? Elas vão arcar com o que elas estão prometendo? Elas têm capacidade para ajudar você a alavancar o seu negócio? Porque se essas três perguntas você não tiver uma resposta concreta, já é um sinal para você dar um break e é melhor você seguir sozinho e ter uma certa dificuldade em fazer esse processo do que colocar pessoas que vão te prejudicar e atrasar o seu processo de evolução na sua carreira, tá? Então, a entrada de dinheiro no mês de agosto, galerinha, tá maravilhosa. Esperta, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero trazer com esse canal, é justamente abrir a mente de vocês para muitas questões tanto carreira, quanto família, quanto relacionamento. É justamente para dar uma direção para aquelas pessoas que estão perdidas e principalmente até para aquelas que já estão passando por um processo de transformação e que precisa só de uma clareza do qual caminho seguir porque está em dúvida em mais de uma opção. Deixa eu pegar aqui o nosso famoso e maravilhoso baralho cigano fofoqueiro. E mais uma coisa aqui para lembrar para vocês. Se você já está numa empresa e você recebe a proposta de outra empresa para expandir o seu conhecimento, não fique preso, estagnado num ambiente porque você está com medo de não ter estabilidade nessa nova proposta, tá? Porque pode ser que você depois realmente tenha aí arrependimentos por não ter aproveitado uma oportunidade que vai melhorar a sua questão financeira, vai abrir os seus horizontes em questão de conhecimento e até mesmo fazer com que você seja até reconhecido pelo seu trabalho. Que às vezes você está numa empresa que tem uma estabilidade, mas você não tem o reconhecimento que você gostaria. Então, essa nova oportunidade vai trazer justamente isso. Além de um grande ganho de financeiro, também vai trazer para você reconhecimento pelos seus trabalhos. Ó, é isso mesmo, a carta do sol, veio o consulente aqui. Carta do caixão, justamente falando que alguns ciclos precisam ser finalizados para que você possa colher agora tudo aquilo que você plantou lá no passado. Então eu vejo muitas pessoas aqui que fizeram grandes plantios e estão com medo de colher os frutos porque não acham que tem capacidade para estar plantando isso até mesmo em outros ambientes. Porque tem família, porque tem responsabilidades, boletos para pagar. A gente sabe que realmente os boletos eles não param de chegar, né? Mas você não tem que ficar se prendendo a esse tipo de energia, porque isso vai atrasar o seu processo de evolução. Vai fazer com que você perca oportunidades que são muito importantes, que vai tirar você dessa situação para melhor, né? Ó, a carta da chave dizendo que você tem a faca e o queijo na mão.
Ou você permanece da forma como você tá, ou você sustenta aquilo que você vem pedindo para a espiritualidade. Se você quer uma nova carreira, você quer um novo cargo, você quer mudar de empresa, você quer investir no seu negócio, quer arriscar no seu empreendimento, quer arriscar no digital, você precisa virar a chavezinha, deixar para trás o que não serve mais, o que não funcionou, o que não funciona e dar asas para as coisas novas. Para quem vai estar empreendendo no digital, aqui está bem positivo. A Carta do Sol vem trazendo muito sucesso, muita prosperidade. Você já tem o conhecimento e a base sólida para dar continuidade nesse projeto. Você vai começar a colher esses frutos agora, justamente depois que você começar a quebrar padrões, a finalizar com parcerias que não servem mais, a cortar do seu ambiente pessoas que não agregam, que estão simplesmente só atrasando o seu caminho, e você já sabe quais os cortes que você precisa fazer. Foi aquilo que eu disse, você tem o queijo e a faca na mão. Você só precisa cortar e finalizar com coisas, pessoas e ambientes que não estão mais agregando e que já te ensinaram tudo o que você precisava para você seguir para o próximo patamar, tá? As cartas estão bem positivas para vocês nesse quesito. Em questão, para quem tem alguém que não está muito bem de saúde na família, eu vejo aqui que precisa ser procurada uma segunda opinião. É muito questão também energética aqui. Não é somente física, é porque somatizou. Então eu vejo também aqui a pessoa que ela precisa cuidar do seu emocional, a pessoa que precisa cuidar um pouco do seu mental, procurar um psicólogo, um psiquiatra, para entender. Vejo algumas pessoas que estão tendo desafios aí no processo para quem tem algum transtorno, algo do tipo. As cartas estão sendo bem claras. Algumas pessoas estão tendo seus caminhos travados porque não estão dando valor e atenção para a questão da saúde mental e emocional. Gente, isso interfere muito no nosso processo, seja ele em qualquer área, seja na carreira, seja nos estudos, seja no próprio trabalho que é a área financeira, que tem um pouquinho de diferença da carreira, seja até na questão familiar, né? Então, quando a gente tem alguma dessas áreas que não estão fluindo muito bem, ou sempre, claro, né? A gente sempre aconselha, e eu, como terapeuta, sempre vou aconselhar vocês a procurarem uma ajuda médica. A gente não pode simplesmente ignorar essa questão, porque é muito importante, mas também, como terapeuta energética, eu vou sempre falar para vocês também cuidarem muito do seu espiritual. Então, eu vejo algumas pessoas aqui que sim, são muito conectadas, são bem espiritualizadas, cuidam do seu espiritual de forma regrada, tem o seu devocional todos os dias, mas eu também vejo pessoas que estão deixando de lado essa questão. E é isso, de uma certa forma, que falta para que você consiga aí ter uma fluidez no seu caminho, tá? Cuidarem muito do seu espiritual. Então, eu vejo algumas pessoas aqui que sim, são muito conectadas, são bem espiritualizadas, cuidam do seu espiritual de forma regrada, tem o seu devocional todos os dias, mas eu também vejo pessoas que estão deixando de lado essa questão. E é isso, de uma certa forma, que falta para que você consiga aí ter uma fluidez no seu caminho, tá? Eu vejo aqui que tem pessoas que passaram por processos na família de desgaste. E isso, de uma certa forma, abalou o seu mental e o seu emocional. É um processo que você precisa de cura. Você precisa olhar para isso com carinho. Se tiver que virar a chave de deixar ir, deixe, sem medo. É melhor, eu sou da seguinte opinião, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Se for para ficar com pessoas que não me agregam a nada, eu prefiro ficar sozinha. Porque é mais fácil você lidar com os seus BO sozinho do que ter pessoas opinando que, em vez de te incentivar a alguma coisa, elas querem opinar e não agregam uma porcaria nenhuma. É bem essa palavra.
Eu tenho até uma frase que eu uso, algumas pessoas vão levar isso um pouquinho por outros olhos, mas tá tudo bem. É cada um com a sua opinião e seu fato sobre a sua própria vida. Mas se eu bloqueio a minha mãe, quem é você na fila do pão? Já começa por aí. Então, se você tiver que deixar de ter contato com pessoas da própria família que estão ali te minando, porque o que você tá fazendo não vai dar certo, porque você tem que pensar nas suas contas, porque você tem que pensar nos seus filhos, porque você tem que pensar. Para com isso. São pessoas que estão jogando crenças limitantes em cima de vocês, porque não tiveram capacidade para fazer e tomar a iniciativa que vocês estão tomando agora e querem minar o seu caminho, justamente porque estão vendo que vocês têm potencial para chegar onde vocês querem chegar e vão chegar. Então não deixe essas pessoas, seja amigos, né? Seja familiares. Se você não tem apoio de quem eu gostaria da família, do marido, da esposa, do pai, de uma mãe, do irmão, caminha sozinho. Aqui a gente está falando numa jornada que é você que tem que se descobrir e se permitir. O outro não tem que tomar a decisão da sua própria vida. Então, as cartas estão sendo bem claras aqui. Corte todas essas coisas que estão bloqueando o seu fluxo financeiro, na carreira, nos estudos, na saúde, que vocês vão ver como as coisas vão começar a fluir, a andar de forma muito mais rápida. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhadinha no tarô, para ver o que o tarô traz mais de informação. Porque as cartas aqui estão sendo bem claras. É um fluxo muito grande de dinheiro para as pessoas que estão investindo, empreendendo, querendo trocar de carreira. Tá muito propício. Oportunidade vai ter de monte. Quando vocês tomarem a iniciativa de mudar, vocês vão ver quantas oportunidades vocês vão ter que fazer escolhas sábias, porque vai ser tanta opção no caminho de vocês que vocês vão pensar, qual opção eu escolho primeiro? Será que aquela é mais viável? Será que aquela faz mais sentido? Então é o que eu digo, siga o seu coração. Só que não adianta você seguir o seu coração se o seu emocional tá uma merda e se o seu mental também. Você precisa estar com essas duas questões equilibradas, corpo, mente e espírito, na verdade, justamente para você tomar uma decisão clara e sábia. A leitura ela está sendo bem clara para você qual direção você deve seguir, por onde você tem que começar. E para os que já têm todo um direcionamento, estão aqui só para uma confirmação, só segue. Segue o baile que vocês vão conquistar coisas extraordinárias. E vocês sabem disso, senão vocês também não estariam aqui na nossa leitura, né? É exatamente sobre transição, sobre mudança, sobre uma nova jornada, sobre progresso. É o famoso deixar para trás o que não agrega mais. A gente fala de viagens aqui, vai ter pessoas que vão trocar de carreira, vão se permitir essa nova transição, essa mudança, e vão fazer viagens que sonhavam antigamente e que achavam que ia ficar somente no sonho. Deixe para trás o que não serve mais, siga em frente com confiança. A confiança, que trabalhar a confiança de vocês vai fazer muita diferença na questão de conquistas, tá? Veio duas cartas, o 6 de espadas. O 6 de espadas, que fala justamente dessa transição. E veio o 8 de copas, que eu falo muito que é o famoso ir embora mesmo amando, mesmo gostando, né? Ou não, às vezes não é nem gostando, mas estando apegado. E aqui a gente fala de desapego, de busca. Continue com a mudança, trabalhe o seu crescimento pessoal, né? Sacrifique algumas coisas, porque para que você tenha essa mudança na sua vida, você precisa perder outras. Não adianta você querer o novo sem deixar o que é velho para trás, que não faz mais sentido, que já agregou o que precisava. Movimentação, dê oportunidade, abra portas para o novo, para as mudanças chegarem até você e sustente isso, porque não adianta você também pedir as coisas para o universo e depois chegar lá e o universo lhe dá o que você está pedindo e você não ter capacidade para sustentar o que você pediu. A gente fala aqui do valete de copas,
sobre a criatividade, né? Seguir a sua intuição para esses novos começos, né? Ter sensibilidade, empatia com você mesmo também, de entender esse processo que às vezes vai levar um pouquinho de tempo para você se adaptar e tá tudo bem, tá? Mas mantenha o coração aberto para receber e experienciar toda essa fartura que o universo está te dando agora. E para finalizar ali, tem o 10 de copas que fala de realização emocional. No final de tudo isso, quando você tiver consciência da direção tomada e continuar seguindo esse processo, você vai ter uma realização emocional muito grande. Vai ter uma estabilidade, né? A família vai estar em harmonia, tudo vai estar em paz, exatamente como você já vem desejando e sonhando. Então, valorize a harmonia em sua vida, familiar ou pessoal, que você vai conquistar aquilo que você quer. Por mais que agora pareça um pouquinho distante, porque a gente precisa arriscar, né? Para realmente saber se vai dar certo ou não. Eu vou tirar uma mensagem para vocês, porque eu acredito que essa leitura do mês de agosto, ela foi bem singela, mas foi algo que já é justamente para as pessoas que já sabem qual caminho seguir, e para as que não sabem, já foi dado o direcionamento e por onde começar, que foi o que eu disse antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vejo aqui nas cartas. Vou trazer duas mensagens para vocês. Esse aqui foi eu que fiz, é o meu oráculo, portal Eu Vejo Você. Então, a autoria minha. São lapadas da vida, justamente para a gente acordar para a realidade. Sua intuição já te mostrou o caminho. Não hesite, confie no que você sentiu antes que ela precise te abalar para ser ouvida. Então, aqui a espiritualidade está sendo bem clara. Para de ficar negando a sua intuição. Para de ficar negando os sinais que o universo está te dando. Aceita que o que já foi intuído por você, já foi dado de sinal da espiritualidade, é o caminho que você deve seguir. Eu vou até deixar aqui para vocês, ó, para vocês baterem uma foto, uma print e lembrar da mensagem. Aqui tá sendo bem claro com algumas pessoas que estão com medo porque vão começar uma coisa completamente diferente do que estão acostumados, uma outra área de mercado, enfim. Estude, o conhecimento abre portas. O conhecimento abre portas, não só da sua mente, mas do mundo. Então, como eu disse para vocês, vai ter muita gente aqui que vai se surpreender com o nível de oportunidade, que vai ter expansão de viagens, vai conseguir, tem pessoas que já estão aí muito tempo no mercado que vai expandir o seu negócio para outros lugares. É um momento assim de muita conexão. Preste atenção nas conexões novas. Tente tirar o maior proveito de todas as pessoas, mesmo aquelas que forem passageiras na vida de vocês e também passageira nesse processo de mudança e transição que vocês vão estar fazendo. Busque conhecimento, até porque conhecimento nunca é demais. O conhecimento ele só é demais quando você não transmite ele e deixa guardadinho as 7 chaves, né? Que não é o intuito aqui. É justamente para abrir portas, não para trancá-las. Então não adianta você também ter conhecimento demais e você não transmitir isso para frente ou com as pessoas que vão estar te ajudando nesse novo processo de transição. É literalmente conhecimento pessoal. Bom, seria essa a mensagem que eu tenho para vocês em relação ao mês de agosto. É uma mensagem bem breve, é justamente para as pessoas que já têm ali já formado um projeto, para as pessoas que estão mudando de carreira, como eu disse no início do vídeo. Em questão de família, aqui vai ter muita harmonia, desde que você faça os cortes e ponha limites nas pessoas que têm que colocar limites. A gente tem que entender que tem algumas coisas que são inegociáveis pra gente. E isso inclui também deixar bem claro isso para familiares, que tem uns que às vezes eles extrapolam a nossa boa vontade de muita coisa, né? Se preparem para o extraordinário que tá para vir agora nesse mês de agosto. Recalcule a sua rota e reinicie novamente, porque isso vai fazer muita diferença.
nessa mudança que tá para vir, nessa transição nova. Seria essa mensagem para vocês da leitura número 1. Espero que vocês gostem. Não deixe de dar o seu like, me seguir e ainda essa semana eu já vou postar também para vocês a leitura sobre relacionamento dos signos. Então me segue para ficar por dentro e ficar de olho nas próximas leituras. Então vamos para a segunda opção. Quando estamos nos desviando do nosso propósito, sempre somos alertados. Sinais são enviados para oportunizar a retomada de nosso caminho. Então preste atenção. Então nessa segunda opção é justamente para a galerinha que tá fora do seu propósito ali e a espiritualidade tá falando, ó, que nem na primeira opção até, né? Recalcula a rota. Que você tá fugindo do seu propósito. Então vamos ver o que que esse mês de agosto reserva para vocês, né? Despertas. A primeira opção, quem escutou viu, ali que falou bastante sobre questão financeira, sobre a entrada de dinheiro. Então, quem quiser dar uma olhadinha na primeira opção, caso tenha escolhido somente a segunda e queira saber um pouquinho sobre essa questão financeira, a primeira opção foi bem bacana. Então, vamos lá. O que o mês de agosto nos reserva? Para a opção número 2. A gente vem falando aqui de algumas alegrias, espiritualidade bem presente mesmo, né? Sorte. Nossa, saiu a carta da esperança e alegria, que saiu no montinho número 1. Então, se você quiser complementar a sua leitura, vai lá no montinho número 1 também. Bom, vamos entender aqui o contexto do mês de agosto. Que a gente está falando de alegrias, de sorte, sorte também ali em todas as áreas. E fala principalmente também de conexão espiritual. A sua sorte está muito ligada com o espiritual. Então, você precisa prestar um pouquinho de atenção realmente nos sinais que a espiritualidade está te mandando. Então, nesse mês de agosto vai ficar bem evidente o famoso você pedir e ser atendido. Você pedir e ter um direcionamento. Você pedir um sinal e a espiritualidade te mandar exatamente aquele sinal. Pode ser através de amigos, pode ser através de pessoas mais velhas, pode ser através de um parente, de um avô, de uma mãe, de um pai, né? Que vai estar te dando ali a direção para você recalcular a sua rota e não sair ali do caminho do seu propósito, tá? Literalmente você vai pedir o sinal e a espiritualidade vai te mostrar. Então, se você não estiver atento e tiver com os olhos vendados, distraído, distraída, você não vai perceber porque alguns sinais também vão ser sutis. Mas eu vejo aqui que para muitas pessoas os sinais vão ser bem claros a partir desse mês de agosto, tá? Os mais velhos vão dar muitos conselhos para vocês, conselhos sábios, sobre coisas que às vezes a gente esquece, ou sobre coisas que a gente ainda não tem sabedoria e que os mais velhos vão ter sabedoria. Escute o que essas pessoas têm para dizer. Pode ser às vezes até uma coisa bem simples que vai te virar uma chavezinha, né? Para você poder continuar aí seguindo o seu propósito. Aqui a gente fala de esperança. Tem algumas pessoas que estão desesperançosas aí no caminho de vocês no mês de agosto. A espiritualidade vai testar um pouquinho a esperança de vocês. Então, o que que acontece? Quando a gente pede muito uma coisa, engraçado que até no montinho número 1 a gente falou um pouquinho sobre isso. Quando a gente pede muito uma coisa, a espiritualidade ela te testa para saber se você tem maturidade suficiente para estar sustentando aquilo que você pediu. Então, volto mais uma vez. Se você não viu a opção número 1, vai lá que pode ser que tenha uma mensagem para você lá também. Então, será que você vai ter capacidade para sustentar aquilo que você está pedindo? Porque às vezes a gente deixa de insistir num sonho
porque a gente perdeu as esperanças naquilo. Tentou, 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 em vez de confiar na espiritualidade, se auto-sabota. Eu vejo muitas pessoas aqui se auto-sabotando nesse processo. Às vezes até você tá ali começando no digital, um exemplo, né? Como eu aqui, que sou aqui iniciando esse processo no digital. E aí a gente não consegue ter um retorno como a gente espera logo de cara, né? E aí você perde as esperanças. Será que isso é pra mim? Será que vai dar certo? Então você fica duvidando dos sinais que a espiritualidade já tá te mostrando que vai dar certo, porque você quer um resultado imediato. E não é bem assim que vai funcionar esse mês de agosto. Preparar ali a sua terra, plantar para depois colher. E esse colher pode ser que leve um pouquinho de tempo, pode ser que você plante esse mês de agosto, que está muito propício, que vai trazer muita sorte, muita abundância no seu caminho, e você só vai colher lá em setembro, né? Até porque a gente tá falando aqui da carta da leveza. Essa carta a gente vê a borboleta numa flor, falando dessa época, né? Pode ser que você colha lá em outubro, depois da primavera. Então, para algumas pessoas vai ser muito relativo, vai depender muito de como você vai preparar o seu terreno, como você vai plantar e semear esse processo. Mais uma leitura que também vem falando aqui sobre colheitas de projetos, estudos, dinheiro, porque a gente está falando da carta da sorte, né? Que vem aqui representando aqui o dinheiro também. Mas a gente também está falando de projetos para quem está iniciando aí uma transição de carreira, uma transição espiritual, que está deixando alguma crença para trás e lapidando novas crenças, adquirindo novos conhecimentos. Até porque a gente fala aqui da velha senhora e do grande senhor, né? Junto com a carta do sacerdote aqui em cima e a carta da sorte, fala de alegrias para o coração. Então a gente também fala de pessoas aí que estão a carta da alegria duas vezes, aqui no início e aqui no final, né? E a leveza. Leve a sua vida de uma forma tranquila. Não queira apressar as coisas. Se você apressar as coisas, você vai atropelar tudo e vai enfiar os pés pelas mãos. E aqui tá pedindo leveza para você nesse mês, que é um mês mais longo, então as pessoas têm a tendência de, ai, porque o mês não passa logo, ai, porque as coisas não estão acontecendo. Para algumas pessoas ali vai ter acontecimentos a partir do dia 10 de agosto. Vai começar a ver a mudança a partir do dia 10. A gente vai tirar ali o baralho cigano para a gente compreender um pouquinho mais essa questão. A gente também tá vendo, eu também tô vendo aqui que se você manter a sua esperança e o seu otimismo e não se sabotar esse mês, que é um mês de muita sorte para a maioria de vocês aqui, vocês vão sair de ambientes e empregos também, voltando aqui a falar um pouquinho sobre finanças, onde você se sente muito sobrecarregado, onde você não se sente valorizado, ou que você empenhou muito tempo e não teve o retorno que gostaria. Ó, tá vendo como a gente tá falando do digital também para quem... Que engraçado, né? A gente também tá falando nessa leitura um pouquinho sobre finanças aqui. Veio a carta do urso, a carta da raposa. A carta da raposa fala muito dessa questão do digital. A carta do caminho. Nesse mês de agosto você vai ter que tomar uma decisão muito importante. É justamente para você recalcular essa rota, eu vou frisar isso novamente para ficar bem gravado na mente de vocês. Vocês vão ter que escolher um caminho. Se vocês vão para um lado ou se vocês vão para o outro. Tentam novamente ou se vocês iniciam algo totalmente do zero. Vocês vão ter ajuda de amigos aqui, apoio das pessoas certas e também não confunda colegas com amigos. Porque a espiritualidade vai testar vocês esse mês para saber se vocês vão ter culhão para fazer o que precisa ser feito. Ou se vocês vão se sabotar novamente e dar desculpas vencidas. A gente não tá no mês para dar desculpas vencidas aqui. A gente tá num mês de fazer acontecer. É um mês para você cuidar de você, para você investir numa troca de pele, uma nova versão sua, investir no corpo. Se você parte
desse ponto de cuidar do seu corpo, da sua alimentação, de você se renovar, de você quebrar padrões negativos, transformar hábitos negativos em hábitos positivos, pegar tudo que você já tem de conhecimento e colocar em prática em vez de ficar somente pensando, 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 aqui é o fazer. Eu sempre falo para os meus consulentes: intenção sem ação não manifesta. Não adianta você só ter intenção, você colocar no papel, mas você não agir. Você não vai cocriar nada. Você vai ficar nesse looping infinito. Ai, mas eu escrevo. Ai, mas eu intenciono. Mas você tá agindo? Aqui é o famoso autossabotamento. As pessoas já receberam sinal suficiente da espiritualidade. A espiritualidade está sempre dando direcionamento, mandando as pessoas certas para te mostrar o caminho, e você fica só pensando em vez de agir. Isso é o maior. Quando a gente fica só no campo da mente, porque, claro, tudo que a gente quer manifestar aqui no físico, a gente pensa primeiro no campo mental. Mas não adianta a gente ficar preso somente nesse campo e não colocar ação para que as coisas aconteçam de verdade. Para algumas pessoas, os resultados vão começar a aparecer ali na segunda quinzena do mês. Mas se não aparecer nessa época, só a partir de setembro ou outubro, não desista. Continue investindo nesses projetos que vocês estão fazendo agora. Que é um mês para você se conectar muito com a sua espiritualidade. Fazer o seu devocional. Ter um momento, nem que seja um dia da semana, para você dedicar a se limpar a sua casa, seu ambiente de trabalho, se você puder. Tem algumas pessoas que determinado ambiente de trabalho não dá para fazer isso. Mas tem um cantinho preparado para você fazer uma meditação, um cantinho para você fazer o seu devocional, para você agradecer, não somente pedir, mas também agradecer a espiritualidade, trabalhar bastante a gratidão, a lei da atração, ali o que você quer manifestar, seja específico e detalhe aquilo que você quer que aconteça esse mês. Mas aquela coisa que eu vou voltar novamente nessa tecla. Não adianta você só intencionar se você não tiver ação, que daí você não vai manifestar nada. As cartas e a espiritualidade estão sendo bem claras nessa questão. Então se conecta aí bastante com a sua espiritualidade, que você vai ver as coisas fluindo e acontecendo de verdade. Em questão social aqui, vocês vão conhecer novas pessoas. Vão deixar algumas para trás também, igual o montinho número 1. E vão se conectar com pessoas incríveis, com pessoas que às vezes não tá, vocês não estão muito acostumados porque foge um pouquinho do meio social que vocês estão inseridos. Então, algumas pessoas vão partir também. Eu vejo aqui alguns amigos partindo para uma nova empreitada, uma nova jornada. Então, vai ter pessoas que vocês vão acabar se afastando, mas não por falta de carinho ou de amor, mas justamente porque os caminhos vão seguir direções opostas, porque cada um tem que aprender uma determinada lição para poder concretizar aquilo que está sonhando, que está querendo aí para o seu futuro. Vejo muita troca de pele aqui com o pessoal também. E outra coisa, a carta veio novamente confirmando aqui: tome uma decisão, não deixe que a dúvida paralise o seu caminho. Não deixe que determinadas situações sabotem vocês. Olha só, a carta da sorte, ela vem vendada, junto com o 2 de espadas, que também está vendado, deixando bem claro para vocês não deixarem ser paralisados pela mente. Aqui a gente está falando da mente. O Montinho 1 também falou sobre essa questão, sobre mente, corpo e espírito. Cuidado com as dúvidas. Não fique indeciso nas escolhas, porque a gente está falando da carta do caminho aqui, que a gente tem que tomar uma decisão. Não tomar uma decisão também é tomar uma decisão, mesmo que você não tenha decidido tomar uma decisão. Entende mais ou menos? É meio complexo, mas é isso. É sobre buscar o equilíbrio. É uma mente sã, um emocional equilibrado, a gente consegue tomar a decisão correta para nossa direção, que a espiritualidade está pedindo para vocês, tá? Quando a gente tem esse domínio do corpo, mente e espírito, eles estão em harmonia justamente porque a gente está conectado com a espiritualidade, a gente consegue tomar decisões mais sábias. E aquela coisa, quando a gente não tem todas as respostas, a gente pode buscar em pessoas que tenham sabedoria suficiente para nos dar um direcionamento. E essa leitura está sendo justamente para isso.
Ó, cuidado com as limitações, os medos, o sentimento de aprisionamento. Vocês não estão presos aqui. Vocês que estão se prendendo por conta da mente de vocês. Então, cuidado com o mental de vocês, com repetições de padrões. Liberte-se das crenças limitantes que você mesmo criou. Aqui fala muito uma leitura de autossabotagem, muito, 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 muito. Vocês estão se autodemandando, vocês estão limitando o caminho de vocês. O problema está na mente. Vocês pensam, 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 pensam demais e fica só na linha do pensamento. Vocês não conseguem trabalhar a habilidade de vocês e tem muita gente aqui que tem muito potencial. Muitas pessoas que tiveram um trabalho árduo, pessoas que vêm se aperfeiçoando, só que não tá conseguindo colocar para fora, não tá conseguindo colocar em prática. É como se vocês estivessem retendo o conhecimento de vocês. E o conhecimento, ele nunca é demais. Só que olha só que engraçado, montinho número 1. Então tem pessoas aqui que estão aqui no montinho 2, que precisam ir lá no montinho número 1, escutar a mensagem que tem lá para vocês. E se você veio do montinho número 1, aqui no montinho 2 só está afirmando. Vocês têm potencial suficiente, mas vocês estão se deixando se sabotar por conta da mente. Então, cuida do mental, do emocional, do espiritual, que isso aqui vai abrir muitas portas aí para vocês. Tenha disciplina, tenha constância. Não adianta você querer ter disciplina se você não tem constância nenhuma. E tudo bem você também dar um passo de cada vez. É melhor você dar um passo de cada vez do que não dar nenhum passo. Só que não adianta você começar um passo aqui e ficar 3, 4, 10 dias sem dar passo nenhum. Isso é autossabotagem. É você, ah, eu não consegui hoje, mas vou tentar amanhã e vou tentar depois. Nem que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, não interessa. É dedicação aqui a gente tá falando. E aprenda também com aquilo que você não tem conhecimento, que você não tem habilidade. A gente não sabe de tudo. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo, as pessoas não nascem sabendo, a gente aprende, a gente adquire conhecimento. Então, seu trabalho duro, ele está sendo recompensado. Mantenha o foco, persista. Não se deixe sabotar, né? Não deixe que as dúvidas paralisem o seu caminho. Não se limita por crenças limitantes. Reveja suas crenças, né? Trabalhe seus padrões de comportamentos. Aqui você precisa trabalhar, aprenda com a dor, mas não permita que ela consuma o seu futuro. Muitas pessoas aqui estão passando por uma situação bem complicada na vida de muitas dores, coisas do passado. Eu vejo aqui algumas traições, coisas até que já viveu até lá na infância que estão te limitando agora. Eu sou bem clara com os meus consulentes em questão disso. Aqui ninguém é vítima. Um bom tarólogo, um bom terapeuta, ele vai deixar isso bem claro e vai te dar essa consciência. A gente não é vítima, a gente tá aqui para pagar coisas que a gente fez em outras vidas, ou até mesmo nessa vida, enfim. E se você ficar sendo consumido pela dor, pelo vitimismo, você não consegue absolutamente nada. E você se torna viciado nesse ciclo. Você se torna viciado nesse hábito. Então aqui é justamente quebra de padrões, de hábitos negativos, de você recalcular a sua rota, fazendo planejamentos, estruturando o seu planejamento. Não é fazendo de qualquer jeito, como dá, porque eu tô cansado, porque eu cheguei cansado do serviço, porque eu tô cansado, porque eu tô estudando. Tudo bem, a gente tem que ter essa rotina, mas organiza a sua rotina e coloque em prática as coisas que precisam ser colocado. E para você que já vem tendo trabalho muito árduo, não se consuma também, porque eu vejo aqui que muitas pessoas que estão trabalhando demais vão acabar tendo um burnout. Então procura aí um especialista para estar dando um direcionamento para vocês em questão terapêutica, porque essa questão da saúde ela é muito séria. E algumas pessoas elas negligenciam isso e depois tem consequências muito grandes lá na frente. Então aqui nesse mês nada de procrastinação, galera. Nada de procrastinar. Ai, Raíra, mas como que eu faço para parar de procrastinar? Hoje no YouTube te ensinam de tudo. Para você parar de procrastinar é ação. Ação, você precisa agir. Ah, não consegui hoje, foi como eu dei de exemplo, não consegui hoje, tenta amanhã.
tenta no outro dia. Torna isso um hábito. Para que a mudança aconteça, a gente precisa criar consciência. Essa leitura já está trazendo consciência. O que eu preciso fazer para melhorar esse hábito ruim? Na alimentação, exercício físico que eu não ando fazendo porque eu tô dando desculpa que eu tô chegando tarde demais no serviço, porque tempo a gente tem. Se a gente não tivesse tempo, a gente não ficaria o tempo todo aqui, ó, no celular. Então, tempo a gente tem. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm tempo aqui, mas perdem tempo procrastinando no celularzinho, assistindo videozinho bobo, em vez de assistir coisas que agreguem os seus sonhos ou melhorem as suas habilidades. Ou também tem aqui pessoas que estão assim, ó, tem os famosos que acham que sabem de tudo. A gente não sabe de tudo. A gente tá o tempo todo sempre aprendendo coisas novas. E se a gente também não aperfeiçoar nossas habilidades, a gente estagna e fica com esse pensamento de que acha que já aprendeu o que tinha que aprender. Todas as profissões, não é só uma ou outra, todas as profissões elas precisam ser atualizadas o tempo todo. Se a gente não estudar, a gente não adquirir novos conhecimentos, a gente vai ficar estagnado na mesmice. E esse mês não é mês para isso. Se você procrastinar esse mês, você vai perder oportunidades muito valiosas e a oportunidade de conhecer pessoas que vão te ajudar e impulsionar você para um novo patamar. Então aqui é o famoso trocar de pele mesmo. É literalmente deixar sua antiga versão para assumir uma versão nova. Aquela versão que você quer que tenha um futuro grandioso. E a gente está falando muito aqui de vocês, a gente não está falando dos outros. A partir do momento que você começar a se lapidar e focar no seu desenvolvimento pessoal e fazer, gente, agir, por favor, eu vou frisar bem essa palavra, ação. Aí sim você vai começar a manifestar tudo aquilo que você vem sonhando e colocando no papelzinho e que não tá conseguindo realizar porque tá procrastinando demais. Então aqui, ó, é justamente a carta do Cavaleiro de Paus. Se aventure, impulsione, ó, ação, ação, tá aqui a palavra. A palavra tá aqui. Ação. A carta e a espiritualidade estão dando todos os sinais, preste atenção. Recalcula a sua rota. Ouse, tenha confiança. Mova-se com paixão e energia, mas cuidado para não agir impulsivamente. Eu vou repetir a frase que eu repeti no montinho número 1. Um passo de cada vez faz uma linda jornada. Só que você não tem que justificar um passo de cada vez porque você tentou e não conseguiu. Vou trazer uma mensagem para vocês, porque aqui a leitura do mês de agosto foi bem sucinta também para vocês, porque muitos aqui já receberam sinais demais. Então aqui só para confirmar o que já sabem. Então a espiritualidade está dando meio que uma lapadinha na cara de vocês. Faça o que precisa ser feito e pare de ficar buscando porquês disso, porquês daquilo. O porquê é você não tá fazendo o que precisa ser feito e você não vai conquistar nada se você não fazer o que tem que ser feito. Solte, deixe fluir, pare de tentar controlar o que está nas mãos do universo. Isso aqui é para algumas pessoas só, tá? Não são para todas. Aqui é para algumas pessoas que já vêm tendo trabalho árduo, que vêm se dedicando, fazendo por onde e só precisa deixar soltar. Só precisa soltar para deixar as coisas fluírem. Parar de tentar controlar tudo também. Ai, porque eu preciso saber daquilo. Ai, porque eu tenho que saber qual é o próximo passo. Ai, porque eu tenho que saber o que vai me acontecer ali na frente. Para com isso. Também tem beleza em não saber de tudo. Vou trazer mais uma mensagem para vocês. A câmera tá desfocando um pouquinho, então pode ser que esse opção número 2 não consiga bater a print como no montinho número 1, tá? Mas aqui é justamente isso. Solte, deixe fluir e pare de tentar controlar o que já está na mão, o que está na mão do universo. Ó, seu campo energético pede cuidado. Uma limpeza agora é urgente. Liberte o que não te pertence. O que não te pertence aqui, que está sendo bem claro nas cartas e na leitura. Procrastinação. Se liberta desses hábitos negativos. Limpa o seu campo energético. Cuida da sua espiritualidade. Foca no seu desenvolvimento pessoal. Começa a agir, trazer ação e movimento, que as coisas vão se movimentar.
Para ajudar vocês, fazer uma defumaçãozinha com sálvia. Ah, não tenho sálvia, faz uma defumação com louro. Faz uma defumação com incenso de banimento. Depois, toma um banho de canela para trazer movimentação. A canela, ela não abre só portas, ela não traz só dinheiro, ela traz movimento quando a gente está se sentindo muito parado, quando a gente não está conseguindo agir. Então, pega também uma velinha vermelha, manta com um óleozinho, pode ser um óleo de oliva, pode ser com algum óleo da sua preferência. Joga a canela ali, acende, faz um pedido de movimentação, de giro de movimento, de energia, trazer aí essa energia mais de impulsividade, mas não uma impulsividade negativa, mas uma impulsividade para fazer com que você comece a agir e se movimentar, tá? Que vai ajudar bastante aí. Faz um banho de chão também na sua casa, na sua residência ou no seu trabalho, dependendo se você tiver um negócio ou não, para trazer mais movimento, mais clientes, mais rotatividade aí para vocês. Se você quiser, segue lá no primeiro montinho para dar uma olhada na mensagem, pode ser que faça sentido para você também. Essa semana ainda vai ter leituras aqui dos signos para leituras de amor, então me segue, curte aí para ficar por dentro dessas novas leituras. E seria isso, foi um prazer conhecer vocês, sejam bem-vindos ao portal Eu Vejo Você. Até mais!